O livro de Enoque, parte 2. Tradução do original etíope por Canal Sabedoria Bíblica. Capítulo 13. Os depósitos, armazéns. E aconteceu, depois disso, que seu nome, enquanto vivia, foi elevado dentre aqueles que habitam no chão seco para aquele Filho do Homem, e para a presença do Senhor dos Espíritos. E ele foi levado nas carruagens do Espírito, e seu nome desapareceu dentre eles. E daquele dia em diante eu não mais fui contado entre eles, e ele me colocou entre dois ventos, entre o norte e o oeste, aonde os anjos pegavam as cordas para medirem para mim um lugar para os escolhidos e justos. E ali eu vi os primeiros pais e os justos que desde o início habitam naquele lugar. E aconteceu, depois disso, que meu espírito foi trasladado, e subiu aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando sobre chamas de fogo, suas roupas eram brancas, e suas vestimentas, e o brilho de suas faces, eram como neve. E eu vi duas torrentes de fogo, e a luz daquele fogo brilhava como jacinto, variedade de zircão transparente, avermelhado ou cor de canela, e eu caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos. E o anjo Miguel, um dos arcanjos, segurou na minha mão direita e levantou-me e me introduziu a todos os segredos da misericórdia, e os segredos da justiça. E ele mostrou-me todos os segredos dos confins da terra e todos os depósitos das estrelas e todas as luminárias, de onde surgem abaixo dos santos. E o Espírito levou Enoque para os altos céus, e eu vi ali, no meio daquela luz, algo feito de pedras de cristal, e entre aqueles pedras línguas de fogo vivo. E meu espírito viu um círculo de fogo, que cercava aquela casa, de seus quatro lados vinham rios, cheios de fogo vivo, e cercavam aquela casa. E em volta estavam os serafins e os querubins, e os ofanins, estes são os que não dormem mas guardam o trono de sua glória. E eu vi anjos, incontáveis, 1.000 milhares e 10.000 vezes 10.000, cercando aquela casa. E Miguel, e Rafael, e Gabriel e Fanuel, e os santos anjos que estão nos céus acima, entravam e saíam daquela casa. E Miguel e Rafael, e Gabriel e Fanuel, e um número incontável de santos anjos, saíam daquela casa. E com eles o ancião de dias, sua cabeça branca, e pura, como lã e seu vestuário, indescritível. E eu caí sobre minha face, e todo meu corpo ficou relaxado, e meu espírito foi transfigurado, e eu clamei em uma alta voz, no espírito de poder, e bendisse, louvei e exaltei. E essas bênçãos, que saíram de minha boca, foram agradáveis diante daquele ancião de dias. E aquele ancião de dias veio com Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel, e milhares e dezenas milhares de anjos em número incontável. E aquele anjo veio a mim, e saudou-me com sua voz, e me disse: Este é o Filho do Homem que foi nascido em justiça e a justiça permanece sobre ele, e a justiça do ancião de dias não o deixará. E ele me disse: Ele proclama para ti paz em nome do mundo que há de vir, pois daí saiu a paz desde a criação do mundo e por isso a terás para sempre e para todo sempre. E todos andarão em seus caminhos, já que a justiça jamais o abandona. Com ele serão seus lugares de habitação, e com ele suas heranças, e não serão separados dele para sempre e para todo sempre. E por isso haverá extensão de dias com aquele Filho do Homem, e os justos terão paz, e os justos terão um caminho reto em nome do Senhor dos Espíritos, para todo sempre. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos clarões dos relâmpagos, e das luzes, e as regras que os governam, e relampeiam para a bênção ou maldição segundo o Senhor dos Espíritos deseja. E ali vi os segredos do trovão e como quando ele ressoa nos céus acima o seu som é escutado. E me mostraram as habitações do chão seco, e o som do trovão, para a paz, e para a bênção,
ou para uma maldição, segundo a palavra do Senhor dos Espíritos. E depois disso todos os segredos das luzes, e dos clarões dos relâmpagos, me foram mostrados. Relampeiam para trazer bênção e satisfação. E o outro anjo me falou, o que foi comigo e me mostrou o que estava oculto, o que está em primeiro e último nos céus, nas alturas, e abaixo do chão seco, nas profundezas, e nos confins dos céus, e nas fundações dos céus, e nos depósitos dos ventos. E como os espíritos são distribuídos, e como são pesados. E como as fontes, e os ventos, são calculados de acordo com a força de seu espírito. E a força da luz da lua. E as divisões das estrelas de acordo com seus nomes. E como todas as divisões são feitas. E os trovões, de acordo com os lugares aonde caem. E todas as divisões que são feitas no relampear, para que possam ter clarões. E seus hospedeiros, como obedecem rapidamente. Pois o trovão tem intervalos fixos, que são designados para seu som, enquanto está esperando. E o trovão e relâmpago são inseparáveis, embora não o mesmo. Através de um espírito os dois se movem inseparáveis. Pois quando o relâmpago brilha o trovão articula sua voz, e o espírito, no tempo certo, o faz pausar, e divide igualmente entre eles, pois o depósito dos tempos para que ocorram é como o da areia. E cada um deles, no tempo certo, é seguro por uma rédea, e puxado para trás pelo poder do espírito, e do mesmo modo guiado para a frente, de acordo com o número de regiões da terra. E o espírito do mar é masculino e forte, e de acordo com o poder de sua força, ele o puxa para trás com uma rédea, e do mesmo modo é guiado para a frente espalhado entre todas as montanhas da terra. E o espírito da geada é seu próprio anjo, e o espírito do granizo é um bom anjo. E o espírito da neve retraiu-se devido à sua força, e tem um espírito especial, e o que se eleva dele é como fumaça, e seu nome é gelo. E o espírito da névoa não está associado com eles em seu depósito, mas tem um depósito especial, pois sua trajetória é gloriosa tanto na luz como nas trevas, e no inverno e no verão, e em seu depósito é um anjo. E o espírito do orvalho tem sua habitação nos confins dos céus e está ligado aos depósitos de chuva. E sua trajetória é no inverno e no verão e suas nuvens. E as nuvens da névoa estão associadas, uma dá à outra. E quando o espírito da chuva sai de seu depósito, os anjos vêm e abrem o depósito e a trazem para fora. E quando ela é dispersa sobre todo o chão seco, ela se une com a água que está no chão seco. E sempre que ela se une com a água sobre a terra. Pois as águas são para aqueles que habitam no chão seco, pois elas são alimento para o chão seco, do Altíssimo que está nos céus. Por essa razão há uma medida fixa para a chuva e os anjos a entendem. Todas estas coisas, eu vi na direção do Jardim da Justiça. Capítulo 14. As Revoluções das Luminárias. O livro das Revoluções das Luminárias dos Céus. E aconteceu que Uriel, o santo anjo que estava comigo, que é seu líder, me mostrou todas as suas leis, exatamente como são, para cada ano do mundo e para sempre, até que a nova criação seja feita que durará para sempre. E esta é a primeira lei das luminárias. A luminária chamada Sol, seu nascente é nos portais dos céus que estão a leste, e seu poente nos portais dos céus a oeste. E eu vi 6 portais dos quais o Sol nasce, e 6 portais nos quais o Sol se põe, a Lua também nasce e se põe nesses portais, e os líderes das estrelas junto com aquelas a quem eles lideram. Há 6 no leste e 6 no oeste, todos exatamente no lugar, um em seguida ao outro, e há muitas janelas ao sul e ao norte desses portais. E primeiramente ali nasce a grande luminária, chamado Sol, e seu disco é como o disco dos céus,
e ele é totalmente cheio de um fogo que dá luz e calor. O vento impulsiona as carruagens nas quais ele ascende, e o sol desce no céu e volta através do norte de maneira a alcançar o leste, e é guiado de tal maneira que ele chega ao portal apropriado e brilha no céu. Desta maneira ele nasce no primeiro mês, no grande portal, a saber, ele nasce através do quarto daqueles 6 portais que estão a leste. E naquele quarto portal, através do qual o sol nasce no primeiro mês, estão 12 aberturas como janelas das quais, quando estão abertas, saem chamas. Quando o sol nasce nos céus ele sai através daquele quarto portal por 30 dias, e exatamente no quarto portal, a oeste dos céus, ele se põe. E naqueles dias, o dia se torna a cada dia mais longo, e a noite a cada noite mais curta, até a 30ª manhã. E naquele dia o dia se torna mais longo que a noite em 2 partes, 2:18, e o dia corresponde a exatamente 10 partes, e a noite corresponde a 8 partes. E o sol nasce daquele quarto portal, e se põe no quarto portal, e volta ao quinto portal no leste por 30 manhãs, e nasce dele e se põe no quinto portal. E então o dia se torna mais longo em 2 partes, 2:18, e o dia corresponde a 11 partes, e a noite se torna mais curta e corresponde a 7 partes. E o sol volta para leste e vem para o 6º portal, e nasce e se põe no 6º portal por 31 manhãs, por causa do seu signo. E naquele dia o dia se torna mais longo que a noite, e o dia se torna o dobro da noite, e o dia corresponde a 12 partes, e a noite se torna mais curta e corresponde a 6 partes. E o sol nasce para fazer o dia mais curto, e a noite mais longa, e o sol volta para o leste e entra no 6º portal, e nasce dele, e se põe, por 30 manhãs. E quando 30 manhãs foram completadas o dia se torna mais curto, de exatamente 1 parte, 1:18, e o dia corresponde a 11 partes, e a noite a 7 partes. E o sol sai do oeste, através daquele 6º portal, e vai para o leste, e nasce no 5º portal por 30 manhãs e se põe no oeste novamente, no 5º portal no oeste. Naquele dia o dia diminui em 2 partes, 2:18, e o dia corresponde a 10 partes, e a noite a 8 partes. E o sol sai daquele 5º portal, e se põe no 5º portal no oeste, e nasce no 4º portal por 31 manhãs por causa de seu signo, e se põe no oeste. Naquele dia o dia se torna igual à noite, e é de igual duração, e a noite corresponde a 9 partes, e o dia a 9 partes. E o sol nasce daquele portal e se põe no oeste, e volta ao leste, e nasce no 3º portal por 30 manhãs, e se põe no oeste no 3º portal. E o sol nasce daquele 3º portal, e se põe no 3º portal no oeste, e volta ao leste, e o sol nasce no 2º portal no leste por 30 manhãs, e da mesma maneira, se põe no 2º portal, no oeste dos céus. E naquele dia a noite corresponde a 11 partes e o dia a 7 partes. E o sol nasce, naquele dia, do 2º portal, e se põe no oeste no 2º portal, e volta para o leste para o 1º portal por 31 manhãs, então se põe no oeste no 1º portal. E naquele dia a noite diminui em duração de 1 parte, 1:18, e corresponde a 11 partes, e o dia a 7 partes. E o sol volta, e vem para o 2º portal no leste, e ele volta ao longo daquelas divisões de sua órbita por 30 manhãs, nascendo e se pondo. E naquele dia a noite diminui em duração e a noite corresponde a 10 partes e o dia a 8 partes. E naquele dia, o sol nasce do 2º portal, e se põe no oeste, e volta ao leste, e nasce no 3º portal por 31 manhãs, e se põe no oeste do céu. E naquele dia a noite diminui, e corresponde a 9 partes, e o dia corresponde a 9 partes, e a noite se torna igual ao dia.
E o ano corresponde exatamente a 364 dias. E a duração do dia e da noite, e o encurtamento do dia e da noite, são diferentes por causa da órbita do Sol. Por causa disso, sua órbita se torna a cada dia mais longa, e a cada noite mais curta. E essa é a lei e a trajetória do Sol, e seu retorno, tantas vezes quantas retorna, 60 vezes ele retorna e nasce, que é a grande luminária eterna, que para todos sempre é chamado Sol. E esta que nasce é a grande luminária, que é chamada assim de acordo com sua aparência, como o Senhor ordenou. E assim se levanta e se põe, nem enfraquece, nem descansa, mas segue dia e noite em sua carruagem. E sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da lua, mas em tamanho, visualmente, os dois são iguais. E depois dessa lei eu vi outra lei, para a luminária menor, chamada lua. E seu disco é como o disco do sol, e o vento impele sua carruagem na qual viaja, e luz lhe é dada em medida fixa. E a cada mês seu nascer e pôr mudam, e seus dias são como os dias do sol, e quando sua luz está cheia por igual, é a 7ª parte da luz do sol. E assim ela nasce, e sua primeira fase é na direção leste, ela surge na 30ª manhã. E naquele dia ela aparece, e se torna para vós a primeira fase da lua, na 30ª manhã, junto com o sol no portal através do qual o sol nasce. E metade com a 7ª parte, e todo o seu disco está vazio, sem luz, exceto por uma 7ª parte, a 14ª parte de sua luz. E no dia que ela recebe a 7ª parte e meia da sua luz corresponde um sétimo, e a 7ª parte e meia. Ela se põe com o sol, e quando o sol nasce, a lua nasce com ele, e recebe a metade de uma parte de luz. E naquela noite no começo de sua manhã, no começo do dia lunar, a lua se põe com o sol, e está escura aquela noite em 6 e 7, 13 partes e meia. E ela nasce naquele dia, com exatamente uma 7ª parte, sai, réqua com o nascer do sol, e se torna brilhante no restante de seus dias, nas outras 6 e 7, 13 partes. E vi outra órbita, e lei, vi para ela, e como, segundo aquela lei, ela executa sua órbita mensal. E Uriel, o santo anjo que é o líder deles todos, mostrou-me tudo, e escrevi suas posições à medida que ele as mostrava para mim. E escrevi seus meses, como são, e a aparência de seus brilhos, até que 15 dias se tivessem completado. Em 7ª partes ela fica totalmente escura, e em 7ª partes ela brilha totalmente, no leste e no oeste. Pois os signos, e os tempos, e os anos, e os dias, foram mostrados a mim pelo anjo Uriel, a quem o Senhor da Glória Eterna colocou como encarregado de todas as luminárias dos céus, nos céus e no mundo, para que pudessem governar na face dos céus, e fossem vistas sobre a terra, e comandar o dia e a noite, o sol, a lua, as estrelas, e todas as criaturas que servem que fazem suas órbitas em todas as carruagens dos céus. De maneira similar, Uriel me mostrou 12 aberturas portais no disco da carruagem do sol, no céu, dos quais os raios do sol saem. E deles o calor é difundido sobre a terra quando estão abertos nos tempos determinados para eles. E há aberturas para os ventos, e para o espírito do orvalho, quando são abertas nos seus tempos, abertas nos céus, nos confins da terra. Eu vi 12 portais nos céus, nos confins da terra, dos quais o sol, e a lua, e as estrelas, e todas as obras dos céus, saem no leste e no oeste. E há muitas aberturas janelas ao norte e ao sul, e cada janela, em seu tempo apropriado, manda calor correspondendo àqueles portais, dos quais as estrelas saem, de acordo com o seu comando a elas, e nos quais elas se põem de acordo com seu número. E eu vi carruagens nos céus,
andando através da região sobre aqueles portais, nos quais as estrelas que nunca se põem orbitam. E uma é maior de que todas as outras. E ela faz sua trajetória através do mundo todo. E nos confins da terra, eu vi 12 portais abertos para todos os ventos, dos quais os ventos saem e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos em frente aos céus, leste, e 3 no fundo, oeste, e 3 na direita dos céus, sul, e 3 na esquerda, norte. E os 3 primeiros são aqueles na direção leste, e então os 3 na direção norte, e os 3 depois destes na direção sul, e os 3 no oeste. Através de 4 deles vêm ventos de bênção e paz. E dos outros 8 vêm ventos de punição, quando são mandados trazem devastação em toda a terra, e em tudo que está na água e sobre o chão seco. E o primeiro vento destes portais, chamado vento leste, sai através do primeiro portal, que está a leste. O que vem do sul traz devastação, seca, calor e destruição. E através do segundo portal, no meio, vem o que é certo. E dele vem chuva, e fertilidade, e prosperidade, e orvalho. E através do terceiro portal, que está na direção norte, vem frio e seca. E depois destes, os ventos do sul saem, através de 3 portais. Primeiro, através do primeiro dos portais, que se inclina para leste, vem um vento quente. E através do portal do meio, que está próximo a ele, vem fragrâncias agradáveis, e orvalho, e chuva, e prosperidade e vida. E através do terceiro portal, que está a oeste, vem orvalho, e chuva, e gafanhotos, e devastação. E depois destes, os ventos do norte, do sétimo portal, que está a leste, vem orvalho e chuva, gafanhotos e devastação. E através do portal exatamente no meio, vem chuva, e vida e prosperidade. E através do terceiro portal, que está a oeste, vem névoa e geada, e neve, e chuva, e orvalho e gafanhotos. E depois destes estão os ventos oeste. Através do primeiro portal, que se inclina na direção norte, vem orvalho, e chuva, e geada, e frio, e neve e gelo. E do portal do meio, vem orvalho e chuva, prosperidade e bênção. E através do último portal, que está na direção sul, vem seca e devastação, calor intenso e destruição. E assim os 12 portais, dos 4 quadrantes dos céus estão completos. E todas as suas leis, e todas as suas punições, e todos os seus benefícios, eu mostrei a ti, meu filho Matusalém. O primeiro quadrante é chamado oriental, leste, porque é o primeiro, e o segundo, meridional, sul, porque o Altíssimo desce ali, e ali desce especialmente aquele que é bendito para sempre. E o quadrante ocidental, oeste, é denominado minguante, porque ali todas as luminárias dos céus minguam e descem. E o quarto quadrante, chamado setentrional, norte, está dividido em 3 partes. E a primeira delas é a habitação dos homens, e a segunda contém mares de água, e as profundezas, e as florestas, e rios, e escuridão e névoa, e a terceira contém o jardim da justiça. Eu vi 7 montanhas altas, mais altas que todas as outras montanhas da terra, e delas vinha a neve. E dias e tempos e anos passam e se vão. Eu vi 7 rios na terra, mais largos que todos os outros rios, um deles vem do leste e deságua no grande mar. E 2 deles vêm do norte para o mar e desaguam no mar Eritreu a leste. E os restantes 4 fluem do lado norte para seus próprios mares, 2 para o mar Eritreu, e 2 para o grande mar e desaguam lá, e não no deserto, como alguns dizem. Eu vi 7 grandes ilhas, no mar e na terra, 2 na terra, e 5 no grande mar.
Os nomes do Sol são os seguintes: o primeiro Oriares, e o segundo Tomases. E a Lua tem 4 nomes. O primeiro nome é Azonia, e o segundo Ebla, e o terceiro Benaze, e o quarto Eraé. Estas são as 2 grandes luminárias. Seus discos são como o disco dos céus e em tamanho os 2 são iguais, visualmente. No disco do Sol, há 7 partes de luz, que são somadas a ele a mais do que a Lua, e em medidas fixas a luz é transferida para a Lua até que a 7ª parte do Sol esteja esvaziada. E elas se põem, entram nos portais do oeste, e orbitam pelo norte, e nascem através dos portais do leste, na face dos céus. E quando a Lua nasce, ela aparece no céu, e tem metade de uma 7ª parte de luz, e no 14º dia ela completa toda a sua luz. E 15ª partes de luz são transferidas para ela, até o 15º dia sua luz está completa, dependendo do signo do ano, e corresponde a 15 partes. E a Lua cresce por metade de uma 7ª parte. E em seu minguar no primeiro dia, ela decresce para 14 partes de sua luz. E no segundo para 13 partes, e no terceiro para 12 partes, e no quarto para 11 partes, e no quinto para 10 partes, e no sexto para 9 partes, e no sétimo para 8 partes, e no oitavo para 7 partes, e no nono para 6 partes, e no 10º para 5 partes, e no 11º para 4 partes, e no 12º para 3, e no 13º para 2, e no 14º para metade de uma 7ª parte. E toda a luz restante desaparece no 15º dia. E em certos meses a Lua tem 29 dias e uma vez 28. E Uriel mostrou-me outra lei, quando luz é transferida para a Lua, e em que lado é transferida do Sol. Todo o tempo em que a Lua está aumentando em sua luz, é transferida quando se torna oposta ao Sol, até que em 14 dias sua luz está completa no céu, e quando ela está completamente brilhante, sua luz está completa no céu. E no primeiro dia ela é chamada Lua Nova, pois naquele dia, a luz do dia nasce sobre ela. E sua luz se torna completa exatamente no dia em que, assim que o Sol se põe no oeste, ela nasce do leste para a noite. E a Lua brilha por toda a noite até que o Sol nasça oposto a ela, e a Lua seja vista oposta ao Sol. E no lado no qual a luz da Lua aparece, lá novamente mingua, até que toda a luz desapareça, e os dias da Lua acabam e seu disco permanece vazio sem luz. E por 3 meses, em seu tempo apropriado, ela completa 30 dias, e por 3 meses, ela completa 29 dias, durante os quais ela completa seu minguar, no primeiro período, no primeiro portal, 127 dias. E no tempo de seu nascer, por 3 meses, ela aparece em cada mês com 30 dias. E por 3 meses ela aparece em cada mês com 29 dias. À noite, por 20 dias de cada vez, ela aparece com um homem, e de dia como os céus, pois não há nada mais nela senão sua luz. E agora, meu filho Matusalém, eu mostrei tudo a ti, e toda a lei das estrelas dos céus está completa. E ele me mostrou toda a lei para estas, para cada dia, e para cada tempo, e para cada regra, e para cada ano, e para o fim disso, de acordo com seu comando, para cada mês e cada semana. E o minguar da Lua, que ocorre no 6º portal, pois neste 6º portal sua luz é completada, e depois daquilo há o começo do mês. E o minguar, que acontece no primeiro portal, em seu tempo determinado, até que 127 dias estejam completados, ou por semanas, 25 semanas e 2 dias. E como ela vai para trás do Sol, de acordo com a lei das estrelas, por exatamente 5 dias em um período de tempo, quando ela completou o caminho que viste. Esta é a aparição e aparência de cada luminária, que Uriel, o grande anjo que é seu líder, mostrou-me.
E naqueles dias Uriel me respondeu e me disse: Vê, eu te mostrei tudo, ó Enoque. E eu revelei tudo a ti, para que tu possas ver este sol, e esta lua, e aqueles que lideram as estrelas dos céus, e todos aqueles que as movem, suas tarefas e seus tempos e suas ascensões. Mas nos dias dos pecadores os anos serão encurtados, e suas sementes serão tardias nas suas terras, e em seus campos. E todas as coisas na terra serão alteradas e não surgirão a seu tempo determinado. E a chuva será contida e os céus a reterão. E naqueles tempos os frutos da terra tardarão, e não crescerão a seu tempo determinado, e os frutos das árvores serão contidos em seu tempo apropriado. E a lua alterará seu costume, e não aparecerá a seu tempo determinado. Mas naqueles dias ele, o sol, aparecerá nos céus, virá sobre uma grande carruagem no oeste, e brilhará com mais do que o brilho normal. E muitos dos chefes das estrelas, em comando, se desviarão. E estes alterarão suas órbitas e tarefas e não aparecerão nos tempos que foram prescritos para eles. E toda a lei das estrelas será oculta aos pecadores, e os pensamentos daqueles que habitam sobre a terra se desviarão no que diz respeito a elas, e voltarão de todos os seus caminhos e se desviarão, e as tomarão como deuses. E muitos males sobrevirão a eles e punição virá sobre eles para destruí-los a todos. E ele me disse: Ó Enoque, olhe para o livro das tabuinhas celestiais e leia o que está escrito nelas, e assinale cada fato individual. E eu olhei para tudo o que estava escrito e eu anotei tudo. E li o livro e tudo o que estava escrito nele, todos os feitos dos homens, e todos os filhos da carne que estarão sobre a terra, por todas as gerações da eternidade. E então imediatamente eu bendisse o Senhor, o eterno Rei da Glória, porque Ele fez todas as obras do mundo, e eu louvei ao Senhor por causa da sua paciência, e o bendisse por causa dos filhos de Adão. E naquele momento eu disse: Bendito seja o homem que morre em justiça e bondade, do qual nenhum livro de iniquidade foi escrito, e contra quem nenhuma culpa foi achada. Capítulo 15. Carta de Enoque a Matusalém. E estes 3 santos me trouxeram e me colocaram na terra diante da porta de minha casa, e me disseram: Fala todas as coisas a teu filho Matusalém, e mostra a todos os teus filhos que nenhuma carne é justa, diante do Senhor, pois Ele é seu Criador. Por 1 ano te deixaremos com teus filhos, até que tu tenhas retomado tuas forças, para que possas ensinar teus filhos a escrever estas coisas para eles, e testemunhar a todos os teus filhos. E no 2º ano te levaremos do meio deles. Que teu coração seja forte, pois o bom anunciará justiça aos bons, o justo se rejubilará com os justos e desejarão bem um ao outro. Mas o pecador morrerá com o pecador, e o apóstata descerá com o apóstata. E aqueles que praticam justiça morrerão por causa das obras dos homens, e serão reunidos por causa dos feitos dos ímpios. E naqueles dias cessaram de falar comigo e eu fui para minha família bendizendo o Senhor dos tempos. E agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas estou recontando para ti, e escrevendo para ti. Eu revelei tudo para ti, e te dei livros concernentes a todas estas coisas. Preserve, meu filho Matusalém, os livros que recebeste das mãos de teu pai para que possas entregá-los às gerações da eternidade. Eu te dei sabedoria, e a teus filhos, e àqueles que serão teus filhos, para que possam dá-la aos seus filhos, por todas as gerações, para sempre, esta sabedoria que ultrapassa seus pensamentos. E aqueles que a entenderem não dormirão, mas inclinarão seus ouvidos para que possam aprender esta sabedoria, e ela será melhor para aqueles que comem dela do que boa comida. Capítulo 16. A Lei das Estrelas. Benditos sejam todos os justos, benditos sejam todos os que andam no caminho da justiça e não pecam como os pecadores.
Na contagem de todos os seus dias nos quais o sol atravessa os céus, entrando e saindo através dos portais dos céus por 30 dias. Com os chefes de milhares, desta ordem das estrelas, e com os 4 que são somados, e divididos entre as 4 estações do ano, que as lidera e aparece com elas em 4 dias. Devido a eles os homens erram, e não os contam na contagem total do ano, pois os homens erram com respeito a eles e não os conhecem exatamente. Pois eles pertencem à contagem do ano, e estão realmente escritos para sempre, um no primeiro portal, e um no terceiro, e um no quarto e um no sexto. E o ano está completo em 364 dias. E o seu cálculo é preciso e sua contagem escrita é exata, para as luminárias, e os meses, e as festas, e os anos, e os dias. Uriel me mostrou, e me inspirou, ele a quem o Senhor de todo o mundo que foi criado deu ordem sobre as hostes dos céus para mim. E ele tem poder nos céus, sobre noite e dia, para fazer a luz brilhar sobre os homens, o sol, a lua, e as estrelas, e todas as potências dos céus, que giram em suas órbitas. E estas é a lei das estrelas, que estabelece seus lugares, em seus tempos, e em suas festas, e em seus meses. E estes são os nomes daqueles que as lideram, que vigiam, para que apareçam em seus tempos, e em suas ordens, e em seus meses, e em seus períodos de regência, e em suas posições. Seus 4 líderes, que dividem as 4 partes do ano, aparecem primeiro, e depois deles os 12 líderes das ordens, que dividem os meses e os anos em 364 dias, com os chefes de milhares, que separam os dias. E para os 4 dias, que são somados a eles, há os líderes que separam as 4 partes do ano. E quanto a estes chefes de milhares, um é somado entre o líder e os liderados, mas seus líderes fazem a separação. E estes são os nomes dos líderes que separam as 4 partes estabelecidas do ano: Melquiel, Elimeleque, e Meleial, e Narel. E os nomes daqueles a quem lideram: Adnarel, e Azuzael, e Ilumiel. Estes 3 seguem após os líderes das ordens. E todos os outros seguem após os 3 líderes das ordens, que seguem após aqueles líderes de posições, que separam as 4 partes do ano. No começo do ano, Melquiel nasce primeiro e rege, que é chamado Sol do Sul, e todos os dias de seu período, enquanto rege, são 91. E estes são as características dos dias que devem ser vistos da terra, nos dias de sua regência: suor, e calor, e calmaria. E todas as árvores dão fruto, e nascem folhas em todas as árvores, e é tempo de colheita do trigo, e as rosas florescem. E todas as flores desabrocham no campo, mas as árvores do inverno estão secas. E estes são os nomes dos líderes que estão sob eles: Berquiel, Zelebsael, e outro que é adicionado, um chefe de milhar, chamado Eloiazef. E os dias da regência deste estão completos. O segundo líder, depois dele, é Elimeleque, a quem chamam o Sol Brilhante, e todos os dias de sua luz são 91. E estes são as características dos dias na terra: calor e seca. E as árvores amadurecem seus frutos e os fazem secar. E as ovelhas se unem e ficam prenhes. E os homens colhem todos os frutos da terra, e tudo que está nos campos, e os barris de vinho. E estas coisas acontecem nos dias de sua regência. E estes são os nomes, e as ordens, e os líderes daqueles chefes de milhares: Gedaiel, Queel, e El. E o nome do chefe de 1000, que é acrescido a eles, é Asfael. E os dias de sua regência estão completos. Capítulo 17. A primeira visão de Enoque. E agora, meu filho Matusalém, vou mostrar-te todas as visões que eu tive, recontando-as diante de ti.
2 visões eu tive, antes de tomar para mim uma esposa, e nenhuma foi como a outra. A primeira vez, quando aprendi a arte de escrever, e a segunda vez, antes de unir-me com tua mãe. Tive uma terrível visão e com respeito a ela fiz súplicas ao Senhor. Eu tinha me deitado na casa de meu avô, Malaléu, quando vi em uma visão como os céus eram arremessados para baixo, e removidos, e caíram sobre a terra. E quando caiu sobre a terra, vi como a terra foi tragada em um grande abismo, e montanhas suspensas sobre montanhas, e montes afundavam sobre montes, e altas árvores eram arrancadas por suas raízes, e eram arremessadas para baixo, e afundavam no abismo. E logo após uma palavra veio à minha boca, e eu ergui minha voz para gritar, e disse: a terra está destruída. E meu avô, Malaléu, me acordou, pois estava deitado perto dele, e me disse: por que gritas desta maneira, meu filho? E por que fazes tal lamentação? E eu lhe recontei toda a visão que eu tinha tido, e ele me disse: coisa terrível viste, meu filho. Tua visão em sonho é concernente aos segredos de todos os pecados da terra, ela está prestes a ser tragada pelo abismo e ser completamente destruída. E agora, meu filho, ergue-te e suplique ao Senhor da Glória, já que tens fé, para que alguns possam ser deixados na terra, e que ele possa não destruir toda a terra. Meu filho, dos céus tudo isso virá sobre a terra, e sobre a terra haverá grande destruição. E então me levantei e orei, e fiz súplicas, e escrevi minha oração para as gerações da eternidade, e mostrarei tudo a ti, meu filho Matusalém. E quando eu tiver partido daqui, de baixo e visto os céus, e o sol nascendo a leste, e a lua se pondo a oeste, e algumas estrelas, e toda a terra, e tudo como ele soube desde o princípio. Então bendirei ao Senhor do julgamento e atribuído majestade a ele, pois ele fez o sol sair das janelas a leste, para que ele nasça e se ponha na face dos céus, e siga o caminho que lhe foi mostrado. Ergui minhas mãos em justiça e bendisse o santo e magnífico. E falei com o fôlego de minha boca, com a língua da carne, que Deus fez para os homens nascidos da carne para que com ela pudessem falar, e ele lhes deu fôlego, e uma língua, e uma boca, para que possam falar com elas. Bendito sejas tu, ó Senhor Rei, grande e poderoso em tua majestade, Senhor de toda a criação dos céus, Rei dos reis, e Deus de todo o mundo. E tua autoridade real, e tua soberania e tua majestade durarão para sempre, e para todo sempre, e teu poder, por todas as gerações. E todos os céus são teu trono, para sempre, e toda a terra teu escabelo para sempre, e para todo sempre. Pois tu fizeste, e tu reinas, sobre todas as coisas, e nada é muito difícil para ti, e nenhuma sabedoria te escapa, não se aparta de teu trono, nem de tua presença. E tu sabes, e vês, e escutas tudo, e nada está oculto de ti, pois tu vês tudo. E agora os anjos de teus céus estão incorrendo em erro e tua ira está sobre a carne dos homens até o dia do grande julgamento. E agora, ó Deus, Senhor, e grande Rei, eu imploro e suplico a ti que atenda a minha oração, para deixar-me uma posteridade sobre a terra e não destruir toda a carne do homem e tornar a terra inabitada, de modo que haja lá uma eterna destruição. E agora, meu Senhor, destrua da terra a carne que provocou tua ira, mas a carne da justiça e retidão estabelece como semente que germina para sempre. E não escondas tua face da oração do teu servo, ó Senhor. Capítulo 18. Profecia dos animais. E depois disso tive outro sonho, e o mostrarei todo a ti, meu filho. E Enoque ergueu sua voz e falou a seu filho Matusalém: a ti eu falo, meu filho. Escuta minhas palavras, inclina teu ouvido para a visão em sonho de teu pai. Antes de unir-me à tua mãe, Edna, eu tive uma visão em minha cama,
E vi um touro sair da terra, e aquele touro era branco. E após ele saiu uma novilha, e com essa novilha vieram 2 touros, e um deles era preto e o outro vermelho. E aquele touro negro chifrou o vermelho, e o perseguiu sobre a terra, e daquele momento em diante não pude mais ver aquele touro vermelho. Mas aquele touro negro cresceu e uma novilha foi com ele, e vi que muitos touros se originaram dele, que eram como ele, e seguiam atrás dele. E aquela vaca, a primeira, saiu da presença daquele primeiro touro, procurando aquele touro vermelho, mas não o encontrou. E lamentou-se amargamente e continuou a procurá-lo. E eu olhei até que aquele primeiro touro viesse a ela, e a aquietasse, e daquele momento em diante ela não mais chorou. E depois disso, ela pariu outro touro branco, e depois disso ela pariu muitos touros negros e vacas. E vi, em meu sonho, aquele touro branco, como da mesma maneira cresceu e tornou-se um grande touro branco. E dele originaram-se muitos touros brancos, e eram como ele. E começaram a parir muitos touros brancos que se eram como eles, um em seguida ao outro. E novamente, vi com meus olhos enquanto dormia, e vi os céus acima, e veja, uma estrela caiu dos céus, e levantou-se, comeu e pastou entre aqueles touros. E, depois disso, vi o touro grande e os negros, e veja, todos mudaram seus currais, e suas pastagens e suas novilhas. E começaram a se lamentar, um depois do outro. E, novamente, vi na visão e olhei na direção dos céus, e veja, vi muitas estrelas, como desciam, e eram lançadas dos céus para aquela primeira estrela, e caíam entre aquelas novilhas e touros. Estavam com elas pastando entre elas. E olhei para eles e vi, e veja, todos deixaram sair seus membros, como cavalos, e começaram a cobrir as vacas dos touros. E todas emprenharam e pariram elefantes, camelôs e burros. E todos os touros os temeram, e se aterrorizaram diante deles. E começaram a morder com seus dentes, e devorar, e chifrar com seus chifres. E assim começaram a devorar aqueles touros, e veja, todos os filhos da terra começaram a estremecer e tremer diante deles e a fugir. E novamente os vi, como começaram a chifrar um ao outro, e a devorar um ao outro, e a terra começou a clamar. E levantei meus olhos novamente para os céus, e vi na visão, e veja, vieram dos céus seres que eram como homens brancos. E 4 vieram daquele lugar e 3 outros com eles. E aqueles 3, que vieram por último, pegaram-me pela mão e me fizeram subir do meio das gerações da terra, e elevaram-me para um alto lugar, e mostraram-me uma torre alta sobre a terra, e todos os montes eram mais baixos. E um me disse, fica aqui até que tenhas visto tudo o que acontece àqueles elefantes, e camelôs, e burros, e as estrelas, e a todos os touros. E vi um daqueles 4 que vieram em primeiro lugar, e ele tomou aquela primeira estrela, que havia caído dos céus, e aprisionou-a por suas mãos e pés, e a lançou num abismo. E aquele abismo era estreito, e profundo, e horrível, e escuro. E um deles sacou sua espada, e deu-a àqueles elefantes, camelôs, e burros, e começaram a golpear uns aos outros, e toda a terra estremeceu por causa deles. E enquanto eu estava observando na visão, veja, um daqueles 4 que tinham descido lançou uma linha dos céus, e juntou e pegou todas as grandes estrelas, aquela cujos membros eram como os dos cavalos, e as aprisionou todas por suas mãos e pés, e as lançou num abismo na terra. E um daqueles 4 veio até um touro branco, e ensinou a ele um mistério, trêmulo como estava. Ele tinha nascido touro, mas tornou-se um homem, e construiu para si uma grande embarcação e nela habitou, e 3 touros foram com ele naquela embarcação e foram cobertos por cima. E, novamente,
Levantei meus olhos para os céus e vi um telhado alto com 7 canais de água nele, e aqueles canais derramavam muita água num reservatório. E olhei novamente, veja, fontes surgiram no chão daquele grande reservatório, e a água começou a jorrar para cima, e subir acima do chão. E olhei para aquele reservatório até que toda a sua superfície foi coberta pela água. E água, escuridão e névoa aumentavam sobre ele, e olhei para a altura daquela água, e aquela água tinha subido acima do reservatório e estava transbordando sobre o reservatório, e permanecia sobre a terra. E todos os touros daquele reservatório foram reunidos, até que vi como se afogavam, e eram tragados, e destruídos, naquela água. E aquela embarcação flutuava na água, mas todos os bois, elefantes, camelôs e burros submergiam até o fundo, junto com todos os animais, de maneira que não mais podia vê-los. E eram incapazes de sair, mas foram destruídos, e afundavam nas profundezas. E, novamente, eu olhei para aquela visão até que aqueles canais fossem removidos daquele teto alto, e os abismos da terra fossem nivelados, e outros abismos fossem abertos. Então a água começou a fluir para eles, até que a terra se tornou visível, e aquela embarcação assentou na terra, e a escuridão se retirou, e a luz apareceu. E aquele touro branco, que se tornou um homem, saiu daquela embarcação, e os 3 touros com ele. E um dos 3 touros era branco, como aquele touro, e um deles era vermelho como sangue, e um era negro. E aquele touro branco se afastou deles. E começaram a gerar animais selvagens e pássaros, de maneira que surgiram deles todos os tipos de espécies: leões, tigres, lobos, cães, hienas, javalis, raposas, texugos, porcos, falcões, abutres, papagaios, águias e corvos. Mas entre eles havia nascido um touro branco. E começaram a morder uns aos outros, mas aquele touro branco, que tinha nascido entre eles, gerou um burro selvagem e um touro branco com ele, e os burros selvagens se multiplicaram. Mas aquele touro, que havia nascido dele, gerou um javali negro e uma ovelha branca, e aquele javali gerou muitos javalis e aquela ovelha gerou 12 ovelhas. E quando aquelas 12 ovelhas cresceram, entregaram uma delas aos burros, e aqueles por sua vez, entregaram aquela ovelha aos lobos, e aquela ovelha cresceu entre os lobos. E o Senhor trouxe as 11 ovelhas para viverem com ela, e pastarem com ela no meio dos lobos, e se multiplicaram e se tornaram em muitos rebanhos de ovelhas. E os lobos começaram a atemorizá-las, e as oprimiram até que desfizeram de suas pequeninas, e então lançaram suas pequeninas em um rio com muita água. Mas aquelas ovelhas começaram a clamar por causa de suas pequeninas, e a reclamar para seu senhor. Mas uma ovelha, que havia sido salva dos lobos, fugiu e escapou para os burros selvagens. E via as ovelhas se lamentando e clamando, e suplicando ao Senhor com todas as suas forças, até que aquele Senhor das ovelhas desceu ao chamado das ovelhas, de uma alta moradia, e veio a elas, e cuidou delas. E ele chamou aquela ovelha, que havia escapado aos lobos, e falou com ela sobre os lobos, para que os avisasse a não tocar as ovelhas. E a ovelha foi aos lobos, de acordo com a palavra do Senhor, e outra ovelha encontrou-a e foi com ela. E as duas juntas entraram na assembleia daqueles lobos, falaram com eles, e os avisaram que daquele momento em diante, não deviam tocar aquelas ovelhas. E depois disso, viu os lobos, e como agiam ainda mais rudemente com as ovelhas, com todas as suas forças, e as ovelhas berravam. E seu senhor veio até as ovelhas e começaram a golpear aqueles lobos, e os lobos começaram a lamentar-se, mas as ovelhas ficaram silenciosas e daquele momento em diante não berraram. E olhei as ovelhas até que escaparam dos lobos, mas os olhos dos lobos estavam encobertos,
E aqueles lobos partiram em perseguição das ovelhas com todas as suas forças. E o Senhor das ovelhas foi com elas, liderando-as, e todas as suas ovelhas o seguiam, e sua face era gloriosa, e sua aparência terrível e magnífica. Mas os lobos começaram a perseguir aquelas ovelhas até que as encontrassem perto de uma superfície de água. E aquela superfície dividiu-se, e a água ficou de um lado e do outro, diante delas. E seu senhor, guiando-as, se colocou entre elas e os lobos. E enquanto aqueles lobos ainda não tinham visto as ovelhas, foram para o meio daquela superfície, mas os lobos perseguiam as ovelhas, e aqueles lobos correram atrás delas por aquela superfície adentro. Mas quando viram o Senhor das ovelhas, se viraram para fugir diante dele, mas aquela superfície se juntou novamente, e de repente retomou sua forma natural, e a água aumentou e subiu até que cobriu aqueles lobos. E olhei até que todos os lobos que perseguiam aquelas ovelhas foram destruídos e se afogaram. Mas as ovelhas escaparam daquela água, e foram para um deserto, onde não havia nem água nem grama. E começaram a abrir seus olhos e ver, e viu o Senhor das ovelhas apacentando-as, e dando-lhes água e grama, e aquela ovelha prosseguindo e as liderando. E aquela ovelha subiu ao topo de uma alta rocha e o Senhor das ovelhas a mandou para elas. E depois disso, viu o Senhor das ovelhas que estava diante delas, e sua aparência era terrível e majestosa, e todas aquelas ovelhas o viram e tiveram medo dele. E todas elas tinham medo e tremiam diante dele, e berravam para aquela ovelha, com aquelas que estavam em seu meio: não podemos estar diante de nosso Senhor nem olhá-lo. E aquela ovelha, que as liderava, novamente subiu ao topo daquela rocha, e as ovelhas começaram a ficar cegas, e desviar-se do caminho que lhes tinha sido mostrado, mas aquela ovelha não o soube. E o Senhor das ovelhas ficou extremamente irado com elas, e aquela ovelha soube, e desceu do topo da rocha, e veio às ovelhas, e encontrou a maior parte delas, com seus olhos encobertos, e desviadas de seu caminho. E quando elas a viram, tiveram medo e tremeram diante dela e quiseram poder voltar a seus cercados. E aquela ovelha tomou algumas outras ovelhas com ela, e foi aquelas ovelhas que se tinham desviado, e então começou a matá-las, e as ovelhas tiveram medo dela. E aquela ovelha trouxe de volta aquelas ovelhas que se tinham desviado, e voltaram a seus cercados. E olhei lá na visão, até que aquela ovelha tornou-se um homem, e construiu uma casa para o Senhor das ovelhas, e fez todas as ovelhas ficarem naquela casa. E olhei até que aquelas ovelhas, que haviam encontrado aquela ovelha que liderava as ovelhas, dormissem. E olhei até que a grande ovelha fosse destruída e ovelhinhas se levantaram em seus lugares, e vieram a uma pastagem, e se aproximaram de uma corrente de água. E aquela ovelha que as liderava, que se tornará um homem, separou-se delas e dormiu, e todas as ovelhas a procuraram, e berraram amargamente por ela. E olhei até que deixaram de berrar por aquela ovelha, e atravessaram aquela corrente de água. E ali se levantaram todas as ovelhas que as lideraram, no lugar daquelas que tinham adormecido, e lideraram. E olhei até que as ovelhas chegaram a um bom lugar e a uma terra aprazível e gloriosa, e olhei até que aquelas ovelhas estivessem satisfeitas. E aquela casa estava no meio delas naquela terra verde e aprazível. E algumas vezes seus olhos estavam abertos, e algumas vezes cegos, até que outra ovelha se levantou, as liderou, e as trouxe todas de volta. E seus olhos foram abertos. E os cães, e as raposas, e os javalis, começaram a devorar aquelas ovelhas até que o Senhor das ovelhas levantou um carneiro dentre elas, que as liderou. E aquele carneiro começou a chifrar aqueles cães, raposas e javalis, de um lado e de outro até que os destruiu a todos. E os olhos daquela ovelha foram abertos, e viu aquele carneiro no meio das ovelhas,
como renunciou à sua glória, e começou a chifrar aquelas ovelhas, e como maltratou-as, e se comportou impropriamente. E o senhor das ovelhas mandou a ovelha a outra ovelha e levantou-a para ser um carneiro e liderar as ovelhas no lugar daquela ovelha que tinha renunciado à sua glória. E ela veio e falou a ela sozinho, e levantou aquele carneiro, e o fez príncipe e líder das ovelhas. E, durante tudo isto, aqueles cães oprimiam as ovelhas. E o primeiro carneiro perseguiu aquele segundo carneiro, e aquele segundo carneiro levantou-se e fugiu diante dele. E olhei até que aqueles cães abateram o primeiro carneiro. E aquele segundo carneiro levantou-se e liderou as ovelhinhas, e aquele carneiro gerou muitas ovelhas, e dormiu. E uma ovelhinha tornou-se um carneiro, em lugar dele, e tornou-se o príncipe e líder daquelas ovelhas. E aquelas ovelhas cresceram e se multiplicaram, mas todos os cães, e raposas, e javalis, tiveram medo e fugiram dela. E aquele carneiro chifrou e matou todos os animais, e aqueles animais não prevaleceram novamente entre as ovelhas, e não se apoderaram de nada mais delas. E aquela casa tornou-se grande e ampla, e foi construída para aquelas ovelhas, e uma torre alta foi construída na casa para o senhor das ovelhas. E aquela casa era baixa, mas a torre era elevada e alta. E o senhor das ovelhas ficava naquela torre, e elas serviam uma mesa farta diante dele. E vi aquelas ovelhas novamente, como se desviaram, e andaram por vários caminhos, e abandonarem aquela sua casa. E o senhor das ovelhas chamou algumas das ovelhas, e mandou-as às ovelhas, mas as ovelhas começaram a matá-las. Mas uma delas foi salva, e não foi morta, e ela afastou-se e berrou contra as ovelhas. E elas queriam matá-la, mas o senhor das ovelhas salvou-a das mãos das ovelhas, trouxe-a para mim, e a fez ficar. E ele mandou muitas outras ovelhas para aquelas ovelhas, para testificar a elas e lamentar sobre elas. E depois disto, vi que quando elas deixavam a casa do senhor das ovelhas, e sua torre, elas se desviavam em tudo, e seus olhos estavam cegos. E vi como o senhor das ovelhas fez muita matança entre elas, em suas pastagens, até que aquelas ovelhas provocavam aquela matança, e abandonaram seu lugar. E ele as entregou nas mãos dos leões, e os tigres, e os lobos, e as hienas, e nas mãos das raposas, e de todos os animais. E aqueles animais selvagens começaram a destroçar aquelas ovelhas. E vi como ele abandonou aquela sua casa, e sua torre, e entregou-as todas nas mãos dos leões para que eles pudessem despedaçá-las e devorá-las, e nas mãos de todos os animais. E comecei a clamar com toda a minha força, para chamar o senhor das ovelhas, e representar diante dele as ovelhas, que todos os animais selvagens as estavam devorando. Mas ele permaneceu imóvel, embora ele o visse, e ele se alegrou que elas fossem devoradas, engolidas e levadas. E ele as entregou nas mãos de todos os animais como comida. E ele chamou 70 pastores, e distribuiu aquelas ovelhas entre eles, para que pudessem pastoreá-las. E ele falou aos pastores e seus companheiros: cada um de vós, de agora em diante, apacentai as ovelhas e fazei tudo o que eu vos mandar. E eu as entregarei a vós, devidamente contadas, e direi quais delas devem ser destruídas, e vós as destruireis. E ele entregou-lhes aquelas ovelhas. E ele chamou a outro, e lhe disse: observe e veja tudo o que estes pastores fazem contra estas ovelhas, pois as destruirão entre elas mais do que eu mandei. E escreve todo excesso e destruição, que será feita pelos pastores, quantas destroem ao meu comando e quantas por sua própria vontade. Escreva contra cada pastor, individualmente, tudo que ele destrói.
E leia diante de mim exatamente quantas eles destroem por sua própria vontade e quantas entregam para destruição, para que isso possa ser um testemunho para mim contra eles. Para que eu possa saber todas as ações dos pastores de maneira a tê-las em mão para julgamento. E verei o que fazem, se cumprem o comando que eu lhes dei, ou não. Mas não devem sabê-lo, e tu não deves mostrar-lhes isto, mas somente escrever contra cada um a seu tempo tudo que os pastores destroem, e trazer tudo para mim. E olhei até que aqueles pastores apacentassem em seus tempos, e começassem a matar e destruir mais do que lhes tinha sido ordenado, e entregaram aquelas ovelhas nas mãos dos leões. E os leões e os tigres devoraram e engoliram a maior parte daquelas ovelhas, e os javalis devoraram com eles, e queimaram aquela torre e demoliram aquela casa. E fiquei extremamente triste a respeito daquela torre, porque aquela casa das ovelhas tinha sido demolida, e depois daquilo não fui capaz de ver se aquelas ovelhas entravam naquela casa. E os pastores e seus companheiros entregaram aquelas ovelhas para todos os animais para que os pudessem devorar. Cada um deles, a seu tempo, recebeu um número exato, e para cada um deles, um após o outro, estava escrito em um livro quantas delas foram destruídas. E cada um matou e destruiu mais do que estava prescrito, e comecei a chorar e lamentar muito por causa daquelas ovelhas. E assim, na visão, vi aquele que escrevia, como cada dia, escrevia cada uma que foi destruída por aqueles pastores. E levou, e apresentou, todo o livro ao Senhor das ovelhas, tudo o que tinham feito e todas as que cada um deles tinha matado, e todas as que eles tinham entregado à destruição. E o livro foi lido diante do Senhor das ovelhas, e ele pegou o livro em sua mão, e leu-o, selou, e o colocou de lado. E depois disto vi como os pastores apacentaram por 12 horas, e veja, 3 daquelas ovelhas voltaram, vieram, entraram e começaram a levantar tudo o que tinha caído daquela casa, mas os javalis as impediram para que não conseguissem. E começaram novamente a construir, como antes, e levantaram aquela torre, e foi chamada a Torre Alta. E começaram novamente a colocar uma mesa diante da torre, mas todo o pão nela estava poluído e não era puro. E, além de tudo isto, os olhos daquelas ovelhas estavam cegos para que não pudessem ver, e seus pastores da mesma maneira. E eles entregavam ainda mais delas para a destruição, e eles pisotearam as ovelhas, e as devoraram. Mas o Senhor das ovelhas permaneceu imóvel, até que todas as ovelhas estivessem dispersas fora de casa, e misturadas com eles, e deste os animais, e eles, e deste os pastores, não as salvaram da mão dos animais. E aquele que escreveu o livro trouxe, mostrou, e o leu na habitação do Senhor das ovelhas. E implorou a ele por elas, e suplicou a ele, enquanto lhe mostrava todas as ações dos seus pastores, e testificou diante dele contra todos os pastores. E ele tomou o livro, o colocou a seu lado, e partiu. E olhei até o tempo em que 35 pastores tivessem apacentado as ovelhas do mesmo modo, e individualmente, todos completaram seus tempos como os primeiros. E outros as receberam em suas mãos para apacentá-las, em seus tempos, cada pastor em seu próprio tempo. E depois disto, vi na visão todos os pássaros do céu vindo, as águias, os abutres, e os papagaios, e os corvos. Mas as águias guiavam todos os pássaros, e começaram a devorar aquelas ovelhas, e a arrancar seus olhos, e devorar sua carne. E as ovelhas berravam porque os pássaros devoravam sua carne. E eu gritei e lamentei em meu sono por causa daquele pastor que apacentava as ovelhas. E olhei até que aquelas ovelhas fossem devoradas por aqueles cães, e pelas águias, e pelos papagaios, e não deixaram nem carne nem pele, nem tendões, até que somente seus ossos restaram. E seus ossos caíram no chão e as ovelhas se tornaram poucas.
E olhei até o tempo em que 23 pastores apacentaram e completaram, cada um em seu tempo, 58 tempos. E ovelhinhas nasceram daquelas ovelhas brancas, e começaram a abrir seus olhos, ver, e berrar para as ovelhas. Mas as ovelhas não berravam para elas, e não atentavam ao que elas diziam para elas, mas eram sobremaneira surdas, e seus olhos estavam extrema e excessivamente cegos. E vi na visão, como os corvos voavam sobre aqueles cordeiros, e pegaram um daqueles cordeiros, e partiram a ovelha em pedaços e os devoraram. E olhei até que chifres cresceram naqueles cordeiros, mas os corvos abateram seus chifres. E olhei até que um grande chifre cresceu em uma daquelas ovelhas, e seus olhos foram abertos. E ela olhou para eles e seus olhos estavam abertos. E berrou as ovelhas, e os carneiros a viram, e todos correram para ela. E além de tudo isso, aquelas águias, e abutres, e corvos, e papagaios estavam continuamente a despedaçar as ovelhas, e voavam sobre elas e as devoravam. E as ovelhas permaneceram silenciosas, mas os carneiros se lamentavam e berravam. E aqueles corvos lutaram e brigaram com ela, e tentaram retirar seu chifre, mas não prevaleceram contra ele. E olhei até que os pastores e as águias, e aqueles abutres, e papagaios, vieram e gritaram para os corvos que deviam despedaçar o chifre daquele carneiro. E eles lutaram e brigaram com ele, e ele lutou com eles e berrou para que ajuda viesse para ele. E olhei até que aquele homem, que escreveu os nomes dos pastores e os trouxe diante do Senhor das ovelhas, veio, e ajudou aquele carneiro e mostrou-lhe tudo, sua ajuda estava descendo. E olhei até que aquele Senhor das ovelhas veio a eles com ira, todos aqueles que o viram fugiram, e todos caíram na obscuridade diante dele. Todas as águias e abutres e corvos e papagaios se juntaram e trouxeram com eles todas as ovelhas selvagens, e todos vieram juntos e um ajudou ao outro a despedaçar aquele chifre do carneiro. E olhei para aquele homem, que escreveu o livro segundo o comando do Senhor, até que ele abriu aquele livro da destruição que aqueles últimos pastores tinham feito. E ele mostrou, diante do Senhor das ovelhas, que eles tinham destruído ainda mais que aqueles anteriores. E olhei até que o Senhor das ovelhas veio a eles e pegou o cajado de sua ira e golpeou a terra. E a terra foi dividida. E todos os animais, e os pássaros do céu, caíram daquelas ovelhas e se afundaram na terra, e ela se fechou sobre eles. E olhei até que uma grande espada foi dada às ovelhas. E as ovelhas atacaram todos os animais selvagens para matá-los. E todos os animais, e pássaros do céu, fugiram diante delas. E olhei até que um trono foi erigido na terra agradável e o Senhor das ovelhas sentou-se nele. E pegaram todos os livros selados e abriram os livros diante do Senhor das ovelhas. E o Senhor chamou aqueles homens, os 7 primeiros brancos, e ordenou-lhes que trouxessem diante dele a primeira estrela, que ia na frente daquelas estrelas cujos membros eram como os dos cavalos, e eles as trouxeram todas diante dele. E ele disse àquele homem que escreveu diante dele, sendo um dos 7 brancos, ele lhe disse: toma aqueles 70 pastores, a quem entreguei as ovelhas, e que, por sua própria autoridade, pegaram e mataram mais que eu lhes ordenei. E veja, vi-os todos aprisionados, e todos estavam diante dele. E o julgamento foi executado, primeiramente sobre as estrelas, e foram julgadas e consideradas culpadas, e foram para o lugar de condenação, e foram lançadas em um lugar profundo cheio de fogo queimando, e cheio de pilares de fogo. E aqueles 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, e foram também lançados naquele abismo de fogo. E vi naquele tempo, como um abismo que estava cheio de fogo, semelhante, foi aberto no meio da terra, e trouxeram aquelas ovelhas cegas e foram todas julgadas, e consideradas culpadas,
e lançadas naquele abismo de fogo e queimaram. E aquele abismo era ao sul daquela casa. E vi aquelas ovelhas queimando e seus ossos estavam queimando. E me ergui para ver até que ele fechou aquela velha casa, e retiraram todos os pilares, e todas as vigas e ornamentos daquela casa foram fechados com ela. E a removeram e a colocaram em um lugar ao sul da terra. E olhei até que o Senhor das ovelhas trouxe uma nova casa, maior e mais alta que a primeira, e a colocou no lugar da primeira que tinha sido fechada. E todos seus pilares eram novos, e seus ornamentos eram novos e maiores que aqueles da primeira, a velha que tinha sido removida. E o Senhor das ovelhas estava no meio dela. E vi todas as ovelhas que restaram, e todos os animais da terra, e todos os pássaros do céu, prostrando-se e adorando aquelas ovelhas e suplicando a elas e obedecendo-as em cada comando. E depois disto, aqueles 3 que estavam vestidos de branco e tinham-me tomado pela mão, aqueles que tinham me levado antes, eles, com a mão daquele carneiro também me segurando, me levantaram, e colocaram no meio daquelas ovelhas antes de que o julgamento tivesse lugar. E aquelas ovelhas eram todas brancas e sua lã era abundante e pura. E todas aquelas que tinham sido destruídas e dispersas, e todos os animais selvagens, e todos os pássaros do céu, juntaram-se naquela casa, e o Senhor das ovelhas se rejubilava muito porque todos estavam bem e tinham voltado à sua casa. E olhei até que abaixaram aquela espada, que tinha sido dada às ovelhas, e a trouxeram de volta à sua casa, e foi selada diante do Senhor. E todas as ovelhas foram reunidas naquela casa, mas ela não as comportava. E os olhos de todas elas estavam abertos, e viam bem, e não havia nenhuma dentre elas que não visse. E vi que aquela casa era grande, ampla e excepcionalmente cheia. E vi como um touro branco havia nascido, e seus chifres eram grandes, e todos os animais selvagens, e todas as aves do céu, tinham medo dele, e suplicavam a ele continuamente. E olhei até que todas suas espécies fossem transformadas e todos se tornaram touros brancos. E o primeiro dentre eles tornou-se um touro selvagem. E aquele touro selvagem era um grande animal e tinha grandes chifres negros em sua cabeça. E o Senhor das ovelhas se rejubilou sobre elas, e sobre todos os touros. E dormi no meio delas e acordei e vi todas as coisas. E esta é a visão que tive enquanto dormia, e acordei, e bendisse o Senhor da justiça, e dei glórias a ele. Mas depois disto chorei amargamente, minhas lágrimas não cessaram até que não pude mais derramá-las. Quando olhei, elas se derramavam, por causa do que tinha visto, pois tudo acontecerá e será cumprido, e todas as ações dos homens, em sua ordem, me foram mostradas. Naquela noite lembrei meu primeiro sonho, e por causa dele chorei, e fiquei perturbado, porque tinha tido aquela visão. Capítulo 19. Profecia das 10 semanas. E agora, meu filho Matusalém, reúna todos os teus irmãos e chame os filhos de tua mãe para perto de mim. Pois uma voz me chama, e um espírito foi derramado sobre mim para que eu possa mostrar a vocês tudo o que acontecerá para sempre. Depois disso, Matusalém foi e chamou todos os seus irmãos, reunindo seus parentes. Ele então falou sobre retidão a todos os seus filhos, dizendo: escutem, meus filhos, todas as palavras de vosso pai e ouçam atentamente a voz da minha boca. Pois vou testificar e falar a vocês, meus queridos. Amem a retidão e caminhem nela. Não se aproximem da retidão com coração traiçoeiro, e não se associem com aqueles de coração traiçoeiro. Andem na justiça, meus filhos, e ela os guiará por bons caminhos, sendo a justiça vossa companhia. Pois sei que a injustiça continuará sobre a terra, e uma grande punição será executada na terra, e toda a iniquidade terá um fim. E será cortada pelas raízes e toda a sua estrutura acabará.
E a iniquidade será novamente completa sobre a terra, e todos os feitos da iniquidade, e os feitos errados, e de perversidade, prevalecerão por uma segunda vez. Escrito por Enoque o escriba, esta doutrina, completa de sabedoria e ensinamento, elogiada por todos os homens e um árbitro de toda a terra. Para todos meus filhos que habitam na terra. E para as últimas gerações que praticarão justiça e paz. Não se entristeça teu espírito a respeito dos tempos, pois o Santo e Magnífico designou dias para todas as coisas. E o homem justo se levantará de seu sono, se levantará e andará no caminho da justiça, e todos seus caminhos, e suas jornadas, serão em eterna bondade e misericórdia. Ele será misericordioso ao justo e lhe dará eterna retidão, e a ele dará poder. E ele viverá em bondade e justiça, e andará em eterna luz. E o pecado acabará na escuridão, para sempre, e não será mais visto daquele dia em diante. E, depois disso, Enoque começou a recontar dos livros. E Enoque disse, no que concerne aos filhos da retidão, e no que concerne aos escolhidos do mundo, e no que concerne ao estabelecimento da justiça e retidão, falarei essas coisas a vós, e as farei conhecidas a vós, meus filhos. Eu, Enoque, de acordo com o que me apareceu na visão celestial, e que soube através das palavras dos santos anjos, e entendi das tabuinhas celestiais. E Enoque começou a recontar dos livros e disse, eu nasci no 7º dia, na primeira semana, enquanto a justiça e a retidão ainda se mantinham. E, após mim, na 2ª semana, se levantará grande injustiça, e a falsidade deverá ter brotado. E nela acontecerá o primeiro fim, e nela, um homem será salvo. E depois que se findar, a iniquidade crescerá, e ele fará uma lei para os pecadores. E depois disto na 3ª semana, em seu final, um homem será escolhido como estabelecedor do julgamento justo, e depois dele virá o estabelecimento da justiça, para sempre. E depois disto, na 4ª semana, em seu final, visões dos justos e santos serão vistas, e uma lei para todas as gerações, e um recinto será feito para eles. E depois disto, na 5ª semana, em seu final, a casa da glória e soberania será edificada para sempre. E depois disto, na 6ª semana, todos aqueles que vivem nela serão cegados. E os corações de todos eles, faltando sabedoria, afundarão na impiedade. E nela, um homem se elevará, e em seu final a casa da soberania será queimada com fogo. E nela toda a raça dos escolhidos será dispersa. E depois disto, na 7ª semana, uma geração apóstata se levantará. E muitas serão suas obras, mas todas suas obras serão apóstatas. E em seu final, o escolhido justo, do eterno estabelecimento da retidão, será escolhido, para quem serão dadas 7 vezes instrução, no que concerne a toda a sua criação. E quando a iniquidade, e pecado, e blasfêmia, e erro, e todos os tipos de más ações aumentar, e quando a apostasia, perversidade, e impureza aumentarem, uma grande punição virá dos céus sobre todos aqueles. E o Santo Senhor virá com fúria, e com ira, para executar julgamento na terra. Naqueles dias a injustiça será cortada pelas raízes, e as raízes da iniquidade, junto com a falsidade, e serão destruídas de sob os céus. E todos os ídolos dos pagãos serão abandonados, suas torres serão queimadas com fogo, e as removerão de toda a terra. E eles serão lançados no julgamento de fogo, e serão destruídos em ira, e no severo julgamento que é para sempre. E os justos se levantarão de seu sono, e a sabedoria se levantará, e será dada a eles. E depois disto as raízes da iniquidade serão cortadas e a espada destruirá os pecadores. Os blasfemadores serão exterminados, e a blasfêmia será destruída pela espada.
E depois disto haverá outra semana, a 8ª semana, a da retidão, e uma espada será dada a ela para que um julgamento justo possa ser feito sobre os que fazem o mal, e os pecadores serão entregues nas mãos dos justos. E, em seu final, adquirirão casas por causa de sua retidão, e uma casa será construída para o grande rei em glória para todo sempre. E depois disto, na 9ª semana, o julgamento justo será revelado ao mundo todo. E todas as obras dos ímpios desaparecerão de toda a terra. E o mundo será anotado para destruição e todos os homens olharão para o caminho da retidão. E depois disto, na 10ª semana, na 7ª parte, acontecerá um julgamento eterno que será executado sobre as sentinelas, e os grandes céus eternos que surgirão dentre os anjos. E os primeiros céus desaparecerão e passarão e novos céus surgirão, e todas as potências dos céus brilharão para sempre, com 7 vezes mais luz. E depois disto, haverão muitas semanas sem número, para sempre, em bondade e retidão. E daquele momento em diante o pecado não será mais mencionado. E agora vos digo, meus filhos, e vos mostro os caminhos da retidão, e os caminhos da injustiça. E vos mostrarei de novo para que possais saber o que está por vir. E agora escutai, meus filhos, andai nos caminhos da justiça e não andeis nos caminhos da injustiça, pois todos os que andam no caminho da iniquidade serão destruídos para sempre. Pois há algum homem que possa ouvir a voz do santo e não se perturbar? E quem há que pode pensar seus pensamentos? E quem há que possa olhar todas as obras dos céus? E como pode haver alguém que possa entender as obras dos céus, e ver uma alma, ou um espírito, e possa falar disso, ou acender e ver todos os seus objetivos e compreendê-los, ou fazer algo como eles? E há algum homem que possa saber qual é a extensão e comprimento da terra? E a quem todas suas medidas foram mostradas? Ou há algum homem que possa saber o comprimento dos céus, e qual sua altura, e sobre o que está firmado, e quão grande é o número de estrelas, e aonde descansam todas as luminárias? Capítulo 20. Mensagem de orientação de Enoque. E agora vos digo, meus filhos, amai a retidão e andem nela, pois os caminhos da retidão são merecedores de aceitação, mas os caminhos da iniquidade serão rapidamente destruídos e desaparecerão. E para alguns homens, de uma geração futura, os caminhos da iniquidade e da morte serão revelados, e se manterão afastados deles e não os seguirão. E agora eu vos digo, os justos, não andeis nos caminhos da perversidade, nem nos caminhos da iniquidade, ou nos caminhos de morte, e não vos achegueis a eles ou podeis ser destruídos. Mas buscai, e escolhei para vós, retidão, e uma vida que seja agradável e caminhai nos caminhos da paz para que possais viver e prosperar. E firmai minhas palavras nos pensamentos de vossos corações, e não permiti que elas sejam apagadas de vossos corações, pois eu sei que pecadores tentarão os homens a degradar a sabedoria, e não se achará lugar para ela, e a tentação não diminuirá de maneira alguma. Ai daqueles que constroem a iniquidade e encontram falsidade, pois serão rapidamente derrubados, e não terão paz. Ai daqueles que constroem suas casas com pecado, pois de todas as suas fundações serão derrubados, e pela espada cairão, e aqueles que obtêm ouro e prata serão rapidamente destruídos no julgamento. Ai de vós, ricos, pois confiastes em vossas riquezas, mas de vossas riquezas vos separareis, pois não vos lembrastes do Altíssimo nos dias de vossas riquezas. Cometestes blasfêmias e iniquidades, e estáis prontos para o dia do derramamento de sangue, e para o dia da escuridão, e para o dia do grande julgamento. Assim eu falo, e faço-vos saber, que aquele que vos criou vos derrubará, e por vossa queda não haverá misericórdia, e vosso Criador se rejubilará com vossa destruição.
E vossa justiça naqueles dias será um opróbrio para os pecadores e os ímpios. Ah, se meus olhos fossem uma nuvem de chuva, para que pudesse chorar por vós, e derramar minhas lágrimas como chuva, para que assim pudesse descansar a tristeza de meu coração. Quem vos permitiu praticar ódio e perversidade? Possa o julgamento vir sobre vós, os pecadores. Não temais os pecadores, vós justos, pois o Senhor novamente os entregará em vossas mãos, para que possais executar julgamento sobre eles de acordo com vossos desejos. Ai de vós que pronunciais anátemas que não podeis remover. A cura estará longe de vós por causa de vossos pecados. Ai de vós que recompensais a vosso vizinho com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, vós testemunhas mentirosas, e aqueles que pesam a iniquidade, pois sereis rapidamente destruídos. Ai de vós, pecadores, pois vós perseguis os justos, pois sereis entregues e perseguidos, vós homens de iniquidade, e pesado será seu jugo sobre vós. Tende esperança, vós justos, pois os pecadores serão rapidamente destruídos diante de vós, e tereis domínio sobre eles, de acordo com vossos desejos. E no dia da tribulação dos pecadores, vossos jovens se elevarão, como águias, e vosso ninho será mais alto que o dos abutres. E vós subireis e como coelhos entrareis nas fendas da terra, e nas fendas das rochas, para sempre, diante dos iníquos, mas eles suspirarão e chorarão por causa de vós, como sátiros. E não temais vós que sofrestes, pois recebereis a cura, e uma luz brilhante resplandecerá sobre vós, e a voz do descanso ouvireis dos céus. Ai de vós, pecadores, pois vossas riquezas vos fazem parecer justos, mas vossos corações vos provam ser pecadores. E esta palavra será um testemunho contra vós como um memorial de vossas más ações. Ai de vós que devoram o melhor do trigo, e bebem o melhor da água, e pisam sobre os humildes com vosso poder. Ai de vós que bebeis água o tempo todo, pois rapidamente sereis recompensados, e ficareis cansados e secos, pois vós abandonastes a fonte da vida. Ai de vós que cometeis iniquidade, e falsidade, e blasfêmia, será um memorial contra vós por mal. Ai de vós, poderosos, que com poder oprimis os justos, pois o dia de vossa destruição está próximo. Naqueles dias numerosos dias bons virão para os justos no dia de vosso julgamento. Crede, vós justos, que os pecadores se tornarão um objeto de vergonha e serão destruídos no dia do julgamento. Sabei, pecadores, que o Altíssimo lembra da vossa destruição e os anjos se rejubilam em vossa destruição. O que fareis, vós pecadores, e para onde fugireis no dia de julgamento quando escutardes o som da oração dos justos? Mas não sereis como eles contra quem esta palavra será um testemunho, fostes companheiros de pecadores. E naqueles dias, a oração dos santos chegará diante do Senhor, e para vós os dias de vosso julgamento se aproximam. E todas as palavras de vossa iniquidade serão lidas diante do poderoso e santo, e vossas faces se cobrirão de vergonha, e toda obra baseada na iniquidade será rejeitada. Ai de vós, pecadores, que vivem no meio do oceano ou no chão seco, sua lembrança, das obras, será prejudicial para vós. Ai de vós que obtêm prata e ouro, mas não com retidão, e dizem, nos tornamos ricos e temos posses, e obtivemos tudo o que desejávamos. E agora façamos o que planejamos, pois ajuntamos prata e enchemos nossos depósitos, e tantos como água são nossos servos de nossas casas. E como água vossa vida se escoará, pois vossas riquezas não permanecerão convosco, mas rapidamente se retirarão de vós, pois vós as adquiristes todas em iniquidade e sereis entregues a uma grande maldição. E agora vos juro, aos sábios, e aos tolos, que vereis muitas coisas sobre a terra.
Pois vós homens colocareis mais adornos que uma mulher, e trajes mais coloridos que uma moça, vestida em realeza, e em majestade, e em poder, e prata, e ouro, e púrpura, e em honrarias, e alimentos serão vertidos como água. Por essa razão não terão nem conhecimento nem sabedoria. E por meio disto, serão destruídos, junto com suas posses, e com toda a sua glória e sua honra. E em vergonha, e em matança, e em grande desamparo, seus espíritos serão lançados na fornalha de fogo. Eu vos juro, pecadores, que uma montanha não se torna, nem se tornará, um servo, nem um monte uma criada de uma mulher, assim o pecado não foi mandado para a terra, mas o homem, si mesmo, o criou. E todos aqueles que o cometem estarão sujeitos a uma grande maldição. E a esterilidade não foi dada à mulher, mas por causa das obras de sua mão ela morre sem filhos. Eu vos juro, pecadores, pelo Santo e Poderoso, que todas as vossas más ações são reveladas nos céus e que vossas injustiças não estão encobertas ou ocultas. E não penseis em vosso espírito nem digais em vosso coração, que não sabeis, ou que não vedes, porque todo pecado é diariamente anotado nos céus na presença do Altíssimo. De agora em diante, sabeis que toda a vossa injustiça que fazeis será anotada todos os dias, até o dia de vosso julgamento. Ai de vós, tolos, pois através de vossa tolice sereis destruídos. E não escutais aos sábios e o bem não virá sobre vós. E agora sabei que estáis preparados para o dia da destruição. E não espereis viver, pecadores, mas partireis e morrereis, pois não conheceis redenção. Estais preparados para o dia do grande julgamento e para o dia da tribulação e grande vergonha para vossos espíritos. Ai de vós, obstinados de coração que fazem o mal e bebem sangue, de onde conseguis boas coisas para comer e beber e ficar satisfeitos? De todas as boas coisas que o Senhor o Altíssimo colocou em abundância na terra. Por essa razão não tereis paz. Ai de vós que amais os feitos da iniquidade. Por que esperais por boa sorte para vós mesmos? Sabei que sereis entregues nas mãos dos justos, e eles cortarão vossos pescoços e vos matarão, e não terão piedade de vós. Ai de vós que vos rejubilais na tribulação dos justos, pois covas não serão cavadas para vós. Ai de vós que desprezais as palavras dos justos, pois não tereis esperança de vida. Ai de vós que escreveis palavras mentirosas, e as palavras dos ímpios, pois eles escrevem suas mentiras para que os homens possam escutá-las e continuar sua loucura. E não terão paz, mas morrerão uma morte súbita. Ai de vós que fazem obras ímpias e louvam e honram mentiras, sereis destruídos e não tereis vida feliz. Ai daqueles que alteram as palavras de verdade, e distorcem a lei eterna e contam a si mesmos como sendo sem pecado, serão calçados sob os pés sobre a terra. Naqueles dias estejais prontos, vós justos, para levar vossas preces como um memorial e colocá-las como um testemunho diante dos anjos, para que possam colocar o pecado dos pecadores como um memorial diante do Altíssimo. Naqueles dias as nações serão lançadas em confusão e as raças das nações se levantarão no dia da destruição. E naqueles dias, os desamparados sairão, pegarão seus filhos, e os lançarão fora. E sua descendência escapará deles, e lançarão fora seus filhos enquanto ainda são de peito, e não voltarão a eles, e não terão piedade de seus queridos. E novamente vos juro, pecadores, que o pecado está preparado para o dia do derramamento de sangue sem fim. E eles adoram pedras, e alguns esculpem imagens de ouro e prata, e de madeira e de argila. E alguns, sem conhecimento, adoram espíritos impuros e demônios, e todo tipo de erro. Mas não obterão nenhuma de ajuda deles. E afundarão em impiedade por causa da loucura de seus corações,
e seus olhos se cegarão pelo medo de seus corações, e através da visão de suas ambições. Por meio destes se tornarão ímpios e medrosos, pois fazem suas obras com mentiras, e adoram pedras, e serão destruídos ao mesmo tempo. E naqueles dias, benditos são aqueles que aceitam as palavras da sabedoria, e as entendem, e seguem os caminhos do Altíssimo, e andam nos caminhos da retidão, e não agem com impiedade com os ímpios, pois serão salvos. Ai de vós que difundis o mal a seus vizinhos, pois sereis mortos no Sheol. Ai de vós que lançais fundamentos de pecado e falsidade, e que provocam amargura sobre a terra, pois por isso serão totalmente consumidos. Ai de vós que construís vossas casas através do trabalho pesado de outros, e seus materiais de construção são os paus e pedras do pecado, eu vos digo, não tereis paz. Ai daqueles que rejeitam a medida, e a herança eterna de seus pais, e fazem suas almas seguir o erro, pois não terão descanso. Ai daqueles que cometem iniquidade, e ajudam incorretamente, e matam seus vizinhos, até o dia do grande julgamento, pois ele derrubará a vossa glória. E colocais o mal em vossos corações, e despertam o espírito de sua ira, para que ele possa vos destruir a todos com a espada. E todos os justos e santos lembrar-se-ão de vossos pecados. E naqueles dias, em um só lugar, pais e filhos lutarão uns com os outros, e irmãos cairão juntos, mortos, até que seu sangue flua como se fosse uma torrente. Pois um homem não retrairá, por misericórdia, sua mão de seus filhos e os filhos de seus filhos, para matá-los. E o pecador não retrairá sua mão de seu honrado irmão, do nascer até o pôr do sol, matarão uns aos outros. E o cavalo andará, submerso, até seu peito no sangue de pecadores, e a carruagem submergirá até sua altura total. Naqueles dias os anjos descerão aos lugares secretos, e ajuntarão em um só lugar todos aqueles que ajudaram o pecado, e o Altíssimo se levantará naquele dia para executar o grande julgamento sobre todos os pecadores. E ele colocará guardiões, dos santos anjos, sobre todos os justos e santos, e os guardarão como a menina dos olhos, até que um fim seja dado a todo o mal e todo o pecado. E embora os justos durmam um longo sono, nada tem a temer. E os sábios verão a verdade, e os filhos da terra entenderão todas as palavras deste livro, e saberão que suas riquezas não serão capazes de salvá-los ou apagar seus pecados. Ai de vós, pecadores, quando afligires o justo no dia da forte angústia, e queimá-los com fogo, sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, perversos de coração, que observam para maquinar o mal, o medo virá sobre vós e não há ninguém que vos ajudará. Ai de vós, pecadores, por causa do cômputo das palavras de vossa boca, e o cômputo das obras de vossas mãos que impiamente fizeste, sereis queimados em chamas ardentes de fogo. E agora sabei que os anjos perguntarão nos céus sobre vossas obras, do sol e da lua e das estrelas, sobre vossos pecados, pois sobre a terra executais julgamento sobre os justos. E todas as nuvens e névoa e orvalho e chuva testificarão contra vós, pois elas serão retidas de vós para que não caiam sobre vós, e pensarão sobre seus pecados. E agora dê presentes à chuva, para que não seja retida de cair sobre vós, e assim também o orvalho, se recebeu ouro e prata de vós, possa cair. Quando a geada e neve, com sua friagem, e todas as tempestades de neve com todas tormentos caírem sobre vós, naqueles dias, não sereis capazes de se manter diante delas. Contemplai os céus, todos vós filhos dos céus, e todos os trabalhos do Altíssimo, e temei a ele, e não façais o mal em sua presença. Se ele fecha as janelas dos céus, e retém a chuva e o orvalho, para que ele não caia na terra por vossa causa, o que fareis? E se ele manda sua ira sobre vós, e sobre todas as vossas obras, não suplicareis a ele?
pois falais orgulhosa e duramente contra a sua retidão. E não tereis paz. E não vedes os capitães dos barcos, como seus barcos são lançados para trás e para frente pelas ondas e sacudidos pelos ventos e estão em perigo. E por essa razão têm medo, por todos os seus bens que vão para o mar com eles, e não pensam nada bom em seus corações, apenas que o mar os engolirá, e que lá perecerão. Não é todo o mar, e suas águas, e todos os seus movimentos, obras do Altíssimo, e ele não impôs limites às suas obras e o confinou com areia? E a sua repreensão seca e tem medo, e todos os seus peixes morrem, e tudo o que há nele, mas vós pecadores que estão sobre a terra não o temem. Não fez ele os céus, a terra, e tudo o que há neles? E quem deu entendimento, e sabedoria, para todas as coisas que se movem na terra e no mar? Não temem os capitães dos barcos ao mar? Ainda assim, os pecadores não temem o Altíssimo. E naqueles dias, se ele trouxer um fogo abrasador sobre vós, para onde fugireis, e onde estareis salvos? E quando ele levantar contra vós sua voz, não ficareis apavorados e amedrontados. E todas as luminárias tremerão com grande medo, e toda a terra se aterrorizará, estremecerá e tremerá. E todos os anjos executarão seus comandos, e procurarão esconder-se daquele que é gloriosíssimo, e os filhos da terra tremerão e estremecerão, e vós pecadores serão amaldiçoados para sempre e não tereis paz. Não temais, almas dos justos, e sede esperançosos, vós que morrestes em retidão. E não vos entristeçais se vossas almas desceram ao Sheol em tristeza e que durante vossas vidas vossos corpos não tiveram uma recompensa de acordo com vossa bondade. Mas quando morrerdes os pecadores dirão de vós, do mesmo modo que morremos, também morrem os justos, e que utilidade para eles tiveram suas obras. Veja, como nós também eles morrem em tristeza e escuridão. E o que vantagem têm eles sobre nós? De agora em diante somos iguais. E o que receberão e verão para sempre? Pois veja, eles também morreram, e de agora em diante não verão novamente luz. E eu vos digo, pecadores, estáis satisfeitos comendo e bebendo, e desnudando homens, e roubando, e pecando, e obtendo bens, e vendo bons dias. Mas vistes os justos, como seu fim foi em paz, que nenhum erro foi achado neles até o dia de sua morte. Entretanto pereceram e se tornaram como se não tivessem existido, e suas almas desceram ao Sheol em tribulação. E agora, eu vos juro, justos, por sua grande glória e sua honra, e por sua magnífica soberania, e por sua majestade, eu vos juro que entendi este mistério. E li as tabuinhas celestes e vi os escritos dos santos. E encontrei escritos inscritos ali, a respeito deles, que toda a bondade, e alegria, e honra, foram preparadas, e escritas, para os espíritos daqueles que morreram em retidão. E muitos benefícios serão dados a vós como recompensa por vosso trabalho pesado, e que vosso quinhão será mais excelente que o quinhão dos vivos. E os espíritos dos que morreram em retidão viverão, e seus espíritos se rejubilarão e serão alegres, e a memória deles permanecerá diante do Magnífico por todas as gerações da eternidade. Portanto não temais suas injúrias. Ai de vós, pecadores, quando morrerdes em vosso pecado, e aqueles que são como vós disserem sobre vós, benditos foram os pecadores que viram em seus dias. E agora morreram em prosperidade e saúde, angústia e matança não viram durante suas vidas, mas morreram em glória, e o julgamento não foi executado sobre eles durante suas vidas. Sabei que suas almas descerão ao Sheol, serão desprezadas, e sua aflição será grande. E em escuridão, e em correntes, e em chamas flamejantes, vossos espíritos virão ao grande julgamento. E o grande julgamento durará por todas as gerações,
para sempre. Ai de vós, pois não tereis paz. Não digais, justos e bons que estáis vivos, nos dias de nossa aflição trabalhávamos pesado laboriosamente, e vimos cada tribulação, e encontramos muitos males. Estávamos cansados e nos tornamos poucos e nosso espírito fraco. Fomos destruídos e não havia ninguém que nos ajudasse com palavras ou com ações. Estávamos sem forças e nada encontramos. Fomos torturados e destruídos e não esperávamos estar vivos de um dia para o outro. Esperávamos ser a cabeça e não a cauda. Trabalhamos duro e labutávamos, mas não éramos donos dos frutos de nosso trabalho duro, nos tornamos alimento para os pecadores, e os ímpios fizeram seu jugo pesado sobre nós. Aqueles que nos odiavam, aqueles que nos aguilhoavam, eram nossos senhores. E aqueles que nos odiavam inclinávamos nossas cabeças, mas eles não tinham misericórdia de nós. Procurávamos escapar deles para que pudéssemos fugir e descansar. Mas não achamos nenhum lugar para o qual pudéssemos fugir e estivéssemos seguros deles. Reclamamos deles aos dirigentes, em nossa aflição, e clamamos contra aqueles que nos devoravam, mas não fizeram caso de nossos clamores, e não quiseram escutar a nossa voz. E eles ajudaram aqueles que nos saqueavam e nos devoravam, e aqueles que diminuíam nosso número, e escondiam seus delitos, e não removeram de nós o jugo daqueles que nos devoravam, e nos dispersavam, e nos matavam. E ocultaram nossa matança e não se lembraram que tinham erguido suas mãos contra nós. Eu vos juro, justos, que nos céus os anjos se lembram de vós para bem diante da glória do Magnífico, e que vossos nomes estão escritos diante da glória do Magnífico. Sede esperançosos, pois fostes outrora envergonhados através de males e aflições, mas agora brilhareis como as luminárias dos céus, e sereis vistos, e o portal dos céus será aberto para vós. E perseverai em vosso clamor por julgamento, e ele surgirá para vós, pois justiça será exigida dos dirigentes para todas as vossas aflições, e de todos aqueles que ajudaram aqueles que vos saquearam. Sede esperançosos, e não abandoneis vossa esperança, pois tereis grande alegria como os anjos dos céus. O que tereis de fazer? Não tereis de esconder-vos no dia do grande julgamento, nem sereis contados como pecadores. O eterno julgamento será sobre vós por todas as gerações da eternidade. E agora não tenhais medo, justos, quando virdes os pecadores se tornando fortes e prosperando em seus desejos, e não vos associeis com eles, mas mantende-vos bem longe de suas iniquidades, pois fareis parte das hostes dos céus. Pois vós, pecadores, dizeis: nenhum de nossos pecados será investigado e escrito. Mas escreverão vossos pecados todos os dias. E agora vos mostro que luz e escuridão, dia e noite, veem todos vossos pecados. Não sejais ímpios em vossos corações, e não mentais, e não altereis as palavras da verdade, nem digais que as palavras do Santo e Magnífico são mentiras, e não louveis aos vossos ídolos. Pois todas vossas mentiras, e toda a vossa impiedade, levam não à retidão, mas a grande pecado. E agora sei este mistério, que muitos pecadores alterarão e distorcerão as palavras da verdade, e falarão palavras más, e mentirão, e forjarão grandes mentiras, e escreverão livros em suas próprias palavras. Mas quando escreverem minhas palavras exatamente em seus idiomas, e não alterarem ou omitirem coisa alguma de minhas palavras, mas escreverem tudo com exatidão, tudo sobre o que testifiquei anteriormente, então eu sei outro mistério, que livros serão dados aos justos e sábios e serão uma fonte de alegria e verdade e muita sabedoria. E livros serão dados a eles, e crerão neles e se rejubilarão neles, e todos os justos que aprenderam deles todos os caminhos da verdade se alegrarão. E naqueles dias, diz o Senhor,
chamarão e testificarão aos filhos da terra sobre a sabedoria contida neles. Mostrai-os a eles, pois sois seus líderes, e as recompensas estarão sobre toda a terra. Pois meu filho e eu nos uniremos a eles, para sempre, nos caminhos da retidão, durante suas vidas. E tereis paz. Rejubilai-vos, filhos da retidão. Amém. Capítulo 21. Palavras finais de Enoque. Outro livro que Enoque escreveu para seu filho Matusalém e para aqueles que devem vir após ele e manter a lei nos últimos dias. Vós que haveis observado, e estão esperando nestes dias, até que um fim seja determinado para aqueles que fazem o mal, e um fim seja determinado para o poder dos transgressores. Esperai realmente até que o pecado vá embora, pois seus nomes serão apagados dos livros dos santos, e sua descendência será destruída para sempre. E seus espíritos serão mortos, e clamarão e lamentarão em um lugar caótico e deserto, e queimarão em fogo, pois ali não existe terra. E ali houve algo como uma nuvem, que não podia ser compreendida, pois por causa de sua profundidade eu não era capaz de ver dentro dela. E as chamas de um fogo eu vi, queimando brilhantemente, e coisas como montanhas brilhantes se revolviam e sacudiam de um lado para o outro. E perguntei a um dos santos anjos, que estava comigo, e disse a ele: o que é este lugar brilhante? Pois não há céu, mas apenas as chamas de um fogo ardente, e os sons de gritos, e choro, e lamentos, e forte dor. E ele me disse: este lugar que tu vês, aqui serão lançados os espíritos dos pecadores, e dos blasfemadores, e daqueles que praticam o mal. E daqueles que alteram tudo que o Senhor falou através das bocas dos profetas sobre as coisas que devem ser feitas. Pois há livros, e registros, sobre eles nos céus acima para que os anjos possam lê-los e saber o que há de vir sobre os pecadores. E sobre os espíritos dos humildes, e daqueles que afligiram seus corpos e foram recompensados por Deus, e daqueles que foram maltratados pelos homens maus. Aqueles que amaram a Deus e não amaram ouro, ou prata, ou quaisquer bens, mas deram seus corpos para tormento. Aqueles que, desde o momento em que vieram à existência, não desejaram alimento terrestre, mas consideraram a si mesmos como um sopro que passa, e permaneceram nisto. E o Senhor testou-os muito, e seus espíritos foram achados puros, para que possam bendizer seu nome. E todas suas bênçãos eu recontei nos livros, e ele determinou a eles suas recompensas, pois foram achados amando mais aos céus que as suas vidas no mundo. E embora fossem pisoteados pelos homens maus, e tivessem de escutar injúrias e repreensões deles, e fossem maltratados, ainda assim bendiziam ao seu Senhor. E o Senhor disse: e agora chamarei os espíritos dos bons, que são da geração da luz, e transformarei aqueles que nasceram na escuridão, que na carne não foram recompensados com honra conforme sua fé. E trarei para a luz brilhante aqueles que amaram meu santo nome e colocarei cada um no trono de sua honra. E brilharão por épocas sem fim, pois justo é o julgamento de Deus, pois com os que têm fé ele será fiel na habitação dos retos caminhos. E verão aqueles que nasceram na escuridão lançados na escuridão enquanto os justos brilham. E os pecadores clamarão quando os virem brilhar, mas eles mesmos irão aonde dias e tempos foram escritos para eles. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar para que possamos levar a palavra de Deus para mais irmãos. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.